Bom dia a todos vocês. Daremos início agora à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar sobre o Barroco com o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. O Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. No Brasil, foi introduzido por intermédio dos jesuítas no final do século XVI. Nós sabemos que os jesuítas eles vieram para catequizar os índios e eles construíram muitas igrejas e eles usaram o ouro em pó. O que era isso? Ele era através das pinturas dentro das igrejas e na tinta misturava também o ouro em pó. E toda a estrutura barroca que podemos prestigiar, em muitas igrejas, hoje com suas belezas destacamos as pinturas e essas colunas também que tem na arquitetura de cada igreja, tá? Em Minas Gerais nós encontramos muito esse estilo barroco. As principais características que marcaram o período barroco foram a arte rebuscada e exagerada. Havia um exagero no barroco entre o pecado, o bem, então era um exagero muito grande nessa época, tá? As pessoas estavam em pecado e eles visavam muito essa parte. Tivemos a valorização do detalhe, o dualismo e contradições. O que vem a ser esse dualismo? Foi a divisão que teve entre o corpo e o espírito e não sabia mais se eles acreditavam no céu e no inferno, o bem e o mal. Então, esse dualismo aí trouxe diversas contradições e mudava muito também o pensamento das pessoas. Aqueles que antes frequentavam a igreja, hoje estão com essa contradição. E a morbidez, o que vem a ser isso? Lembra o tempo com todo o sofrimento e a morte. Agora nós iremos estudar sobre Gregório de Matos. Ele nasceu em Salvador, na Bahia, no ano de 1636 e faleceu em 1695 no Recife, conhecido como Boca de Inferno. O que vem a ser isso, Boca de Inferno? É que ele não tinha papas na língua e toda a irregularidade que ele via, ele falava para os fiéis. Então, ele era considerado boca de inferno porque ninguém gostava muito das críticas que ele fazia em relação aos padres corruptos, em relação ao governo, e não poupou críticas, aos governantes e padres corruptos e à sociedade baiana daquela época. Então, Gregório de Matos, ele era considerado boca de inferno porque todas as críticas e toda a verdade, muitas vezes, ele estava colocando ela na frente de toda a situação, tanto de igreja, como na sociedade, como no governo também. Gregório de Matos escreveu mais de 700 obras do estilo lírica, satírica, erótica e religiosa, mas todas suas poesias foram publicadas após sua morte e levantando uma incerteza de quanto à autenticidade de muitos textos, porque ele escrevia todas as obras e ele ia deixando todas elas guardadas, mas os amigos sabiam que ele tinha toda aquela papelada escrita, e assim que ele morreu, que foram fazer um levantamento, então foram lendo suas obras, só que muitas coisas ali não tinham tanta certeza se tinha acontecido ou não. Então, por isso que houve essa incerteza na autenticidade de muitos textos atribuídos a ele. Mas, mesmo assim, todos foram válidos. As obras Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então aqui ele fala da Bahia, que tinha tanta coisa e hoje ele está vendo aquele antigo estado, que está pobre, e ele diz que já teve tanta riqueza. Então todas as obras ele estava revelando a situação que já foi vivida. A ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Aqui ele fala
da indústria que chegou tomando o lugar do homem e a ganância também do homem. Logo na primeira estrofe, Gregório de Matos lamenta a situação da Bahia, onde já foi um dia rica e encontra-se devastada pela exploração. Na segunda estrofe, o autor nos apresenta a crítica na época em que o estado da Bahia se encontrava por um momento de degradação econômica e moral com a chegada da burguesia, porque com a indústria a burguesia tomou muita força e Gregório de Matos ele lamenta nos seus poemas, toda a mudança que aconteceu. Agora nós iremos falar sobre o padre Antônio Vieira. Foi um filósofo, escritor e um dos missionários enviados para a catequização dos índios, que trabalhava com a conversão para a religião católica. Foi um defensor dos indígenas e judeus, se posicionando contra a escravização. Destacou-se com seu brilhantismo no colégio dos jesuítas de Salvador e ali despertou sua vocação religiosa. Estudou línguas, filosofia, teologia, retórica e dialética, tornando-se um dos mais importantes portugueses oradores de sua época. O Sermão da Sexagésima. Este é, sem dúvida, um dos mais famosos de seus sermões, dividido em 10 partes e escrito à moda conceptista do Barroco. A temática do texto gira em torno da importância de pregar a palavra de Deus, utilizada por ele no sentido de semear, que por sua vez deve ser sentida para que não seja um conteúdo vazio. Aqui nós terminamos a nossa aula. Fique com Deus e até semana que vem.